Olá, meu nome é Igor. E o meu é Giovana. E hoje a gente vai estar fazendo resenha de A Guerra dos Tronos, do George Martin. Hoje temos aqui Giovana, nossa ilustre Giovana, caracterizada de Khal Drogo. E daí que o personagem é masculino, ó, não pode, ele é um Khal, ele tem que existir Khal mulher também, porque o meu Khal-Azar ia ser muito foda. E tipo, ia ser muito foda. Então eu sou vestida de Khal porque ele é o melhor personagem do livro. Khal e não Khaleesi. Eu não sou Khaleesi, eu sou um Khal. Bom, eu não tô vestido de nada. Você é o Bran, Igor. Eu sou o Bran. Eu tô sentado mesmo, então. A história do livro se passa em um mundo fictício, onde há 2 continentes conhecidos, e eles são Westeros e Essos. No continente de Westeros, ele é dividido em 7 reinos. E esses 7 reinos são governados por um só rei. A história se passa mais focada nos Starks. Se você não sabe quem é Stark, o que é Stark e nada dessas coisas, eu fiz um vídeo falando sobre as casas do primeiro livro há algum tempo e eu vou deixar ele linkado em algum lugar aqui, um link. Então você vai lá, dá uma olhada, depois você volta aqui e termina de ver o vídeo. Nesse livro, ele é dividido por narrações, né? Cada capítulo é um personagem que narra. E os personagens que narrarão esse livro é o Eddard, o Bran, a Catelyn, a Daenerys, o Tyrion, o Jon e a Arya. Aí a Sansa. Os capítulos onde muitas das tramas começam, geralmente são os capítulos do Ned, porque ele é o Senhor de Winterfell, o pai dos Starks lá e etc. E a história começa com o atual rei, Robert Baratheon, indo para o norte para se encontrar com esse Ned, porque o antigo mão do rei, Jon Arryn, morreu de um jeito misterioso. E o Jon era como se fosse um pai pro Ned e pro Robert. Quando o Robert vai pro norte para pedir pro Ned ser mão do rei dele, o Ned vai mais para investigar a morte do Jon do que para ser um mão do rei mesmo. Tá, o que é mão do rei? Mão do rei é realmente como se fosse a mão direita do rei. Tem aquela frase lá, que o rei caga e a mão limpa. Isso. Aí quando o Eddard vai pra Porto Real, ele leva as suas 2 únicas filhas mulheres, que é a Arya e a Sansa. Ele ia levar o Bran também, porém... Aconteceu os imprevistos. Sim. E aí começa uma das histórias mais conturbadas É o que do livro. vai causar, assim, né, tipo, ponto inicial. Né? O ponto inicial de toda a trama e etc. Ao sul de Westeros, em Porto Real, ela é contada por Eddard, por Sansa e por Arya. Ao norte, na muralha, que é o que tem na capa aqui. Momento de reflexão. O que é a muralha? O que é a muralha? A muralha é esse imenso... Muro? A muralha é esse muro de gelo imenso, imenso mesmo, tipo, na espessura dele dá pra você andar. Dá pra passar uma carruagem por cima. Sim. E ele, tipo, é muito imenso mesmo. E por que criaram essa muralha? Porque pra lá da muralha há criaturas mágicas e os conhecidos como selvagens. Mas eles gostam de se chamar de povo livre. Então essa muralha foi construída pra ter essa divisão e ninguém ter guerra com ninguém e tal. Como se fosse fácil assim. A história, mais ao norte, na muralha, é contada por Jon Snow, o bastardo de Ned Stark, e por Tyrion. Tem outras histórias meio que paralelas também, que é contada pela Catelyn
pelo Tyrion também. Temos também a história em Winterfell, que é onde residem os Starks, que é contada pelo Bran. E no outro continente, o continente de Essos, a gente é apresentado a Daenerys Targaryen, que é a última descendente da sua casa. E a história dela começa com ela sendo vendida pelo seu irmão para Khal Drogo. E a história dela é totalmente, né, assim, não tem nada a ver com a história que se passa em Westeros, pelo menos não nesse primeiro livro. Aí a história vai se desenrolando, vai surgindo os conflitos. Muitos conflitos. Muitas coisas não vão ser respondidas. Não, que até hoje eu tô aguardando a resposta. Até hoje eu tô aguardando o inverno. Winter's coming. Saudades do inverno. Realmente. Então, vou falar agora um pouco sobre a forma que o livro foi escrito. Como eu já disse, foram por capítulos e cada capítulo é narrado por um personagem. A narração é feita em terceira pessoa, mas tem meio que os pensamentos assim do personagem. Então você sabe assim o ponto de vista dele também da história. E o George escreveu de um jeito que tem muitos detalhes. Por exemplo, tem uma reunião do conselho lá. Aí fala o que cada um tá vestindo, cada um fala, e fala da decoração do lugar. O que eles comem. O que eles comem. Nossa, tem muita comida que, tipo... Nossa, dá muita vontade de sabe? comer. Aquela ceia, assim, maravilhosa. Nossa, eles falam, e a gordura escorreu pela boca, pelo queijo. queixo. O vinho de dorme, o vinho da árvore. Meu Deus. Então, aí muita gente reclama dessa narração do George, porque fala que é cansativo e tal. Muitos detalhes. Porque o livro é até um pouquinho grande, mas esse é o menor da série. Mas ele já disse em entrevistas que ele escreve desse jeito pra nós, leitores, entrar assim na história mesmo, sabe? E realmente acontece isso. Esse é um livro realmente viciante, assim, que dá pra você chorar nele, porque tem umas mortes assim. Nossa, bateu depressão dela. Mas eu não superei várias mortes. Não. O escritor George Martin, ele trabalhava em Hollywood em escrevendo roteiros pra TV, filmes e etc. Por 10 anos, se não me engano. E depois disso ele largou de mão, foi escrever seus livros, a melhor coisa que ele fez da vida. Só que ele levou a experiência da TV para os livros. Então, todo final de capítulo tem aquele cliffhanger, que chamamos de gancho. Que, tipo, acaba bem no clímax e você vai querer ler o que vem depois, só que pode ser, tipo, 100 páginas depois. E falando em Hollywood, né? O George, quando ele escreveu esse livro e começou a escrever a série, né, em 1990 e sei lá quantos, faz muito tempo, ele falou que ele não queria uma adaptação para os cinemas para esse livro, porque ele disse que é muito grande e que nenhum diretor seria capaz de colocar um livro desse tamanho assim em, 3 horas de filme. Realmente. Mas então, veio a HBO para salvar-nos. Em 2010. E criou uma série que é chamada Game of Thrones, que foi estreada em 2010, né? 2010. E depois que lançou a série, vendeu bem mais os livros, ficou bem mais conhecida, assim, as coisas. E a série é bem legal, assim, é uma boa. Apesar de ser diferente em questão de idades de personagens e etc, é muito interessante, sim. Tipo, a adaptação que eles fizeram do livro para a série, para TV. O livro é muito bem escrito mesmo. Você entra realmente na mente dos personagens, você sente a aflição deles. Tem, tipo, é muito político, é um livro muito político mesmo. Você pensa em muitas coisas, tipo, faz ligação com o mundo real, sabe? Tipo, isso podia ser ligado com isso. E nas aulas de história, quando a gente tava aprendendo algumas coisas, sempre eu lembrava de alguma situação que aconteceu no livro, porque tem muita ligação mesmo. E o livro em si foi baseado na chamada Guerra das Rosas, e é muito interessante o jeito que ele conseguiu pegar as essências assim dessa história da Guerra das Rosas e transformar nessa história. Meu personagem preferido do primeiro livro, pelo menos assim do que narra, é o Ned. A minha parte preferida do livro é quando o Ned se encontra com a rainha Cersei no bosque. E, cara,
esse capítulo é muito cheio de, sabe, não sei o nome em português, plot twist, que é tipo quando a história dá aquelas reviravoltas. E você fica tipo, meu Deus do céu, como você pode estar falando isso de um jeito assim, sabe? Tão natural. E você, qual é o seu personagem preferido e sua parte preferida do livro? O meu personagem preferido é o Drogo, porque ele é um rapaz muito forte, assim, e, sabe? Não, sério. Eu gosto bastante da Dani, porque, eu não sei, eu gosto da história dela, eu me sinto assim, sabe? Como é que é? Ligado. Eu me sinto ligada nela, porque eu gosto, assim, dela bastante. E eu gosto da história dos Targ também, que eu falo Targ porque é muito difícil esse nome. Targaryen. Dos Targ. Aí eu gosto bastante da história deles. E minha cena favorita, casamento da Dani com o Drogo. Porque é um casamento muito diferente. Eu gosto assim dessas culturas diferentes, porque eu acho interessante demais. Então, eu gostei bastante do livro também. É um livro muito foda. Tipo, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Em todos os meus 17 anos. Muita coisa isso, gente. Ah, e uma coisa muito legal desse livro é que ele tem uns mapinhas aqui atrás. Uns mapas muito bem elaborados, ó. Todo mundo sabe que todo livro que tem mapa é bom. É verdade. Aí nos outros livros, conforme vai aumentando assim o território explorado, vai aumentando os mapas. Sempre vai ter mapa sobre da onde tem gente. Sei lá, os personagens estão, vai ter mapa. E no final do livro também tem um apêndice pra você ver, pra você ler quem é quem, porque é muita gente mesmo. Eu acho que... E eu tive que ler pra caralho, porque eu tive que voltar assim no final, sabe? Tá, mas quem é essa pessoa? Porque você muda de uma história e vai pra outra. E quando volta pra história daquele personagem, você já não lembra com quem que ele tava. Aí você tem que ler com quem que era. A nota pro livro é 5 estrelas, porque realmente é um livro muito bom. Você vai ficar, tipo, aficionado pela história. Mesmo, você vai querer, nossa, desvendar tudo que ele deixa em aberto. E demora bastante pra você conseguir, tipo, pensar em alguma coisa. Mas... Então a nota é 5 estrelas mesmo, eu também acho isso, eu concordo comigo, porque claro. é um livro excelente e o George é um ótimo escritor e os personagens são muito bem elaborados e a história assim é muito bem elaborada também, que é uma história que você não, sei lá, não consegue parar, pelo menos não esse primeiro livro aqui, porque tem um quarto aí que... Mas enfim. E tem dragões, gente. Como uma história com dragões pode ser ruim? Me diz. Por isso eu gosto tanto do Hobbit, também não. Então é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, porque ajuda o canal e faz a gente ficar animado para gravar mais. Se inscreve no nosso canal, curta a nossa página no Facebook. E só. Tchau. Vocês estão vendo isso aqui? Estava escrito na caixinha que era tinta guache lavado. Aí, beleza, a gente tá, beleza, vamos pintar. Aí beleza, vai lá, eu põe o dedo na tinta, sai pintando no jogo. Só que eu fui no banheiro, tá bom, vou tirar a tinta agora. Não sai. Eu pus água, pus álcool. Que mais que eu pus demaquilante, não saiu. Não sai. E eu não moro perto daqui, gente. Ela vai ter que ir embora assim, de drogo. E tá um calor do inferno aqui nessa cidade, nessa região do planeta, que não tem como eu colocar uma blusa de frio assim. Não sei. Ela vai embora pintada. Olha o carro. Pera. Ninguém vai comprar pão, não. Ah, achei que era algodão doce. Contada por Edward. Vai, trouxa. Mas ninguém quer pão, não. Vamos consertar. Bora. Tá bom. E em outro continente. Meu personagem favorito do livro é o nerd. É o nerd. É muito estudioso. Ele sabe bastante de genética. E a Cersei
Lannister no box. No box. Caralho, tá foda hoje. Puta que pariu. A minha parte preferida do livro é quando o Ned se encontra com essa... Mesmo. 5 estrelas mesmo, parça, tá ligado? Ô. Que? Oi.